Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos da Web Rádio Cristo Consolador, irmãos de Ideal Espírita. Estamos iniciando o programa Revirando o Baú de Chico Xavier. Nós que temos esse programa aqui todos os domingos, vai ao ar às 19 horas, pelo canal do YouTube, né, da rádio, pelo canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube e também transmitido ao vivo pela página do Facebook da nossa querida rádio, Web Rádio Cristo Consolador, né? Então, meus irmãos, a gente agradece em primeiro lugar a Deus pelas oportunidades, a Jesus por ser nosso guia e modelo de toda a humanidade, aos amigos espirituais que nos inspiram, nos incentivam, né, nessa caminhada, na divulgação do Evangelho, da doutrina espírita. Agradecemos também a você que está do outro lado, nos incentivando nesse trabalho, nos auxiliando, e nós só temos que agradecer a Deus, né? Aqui no post está minha filha, Amanda Alves, né? Nós não editamos o nome, não tem significação para nós, né? Deixei o nome da minha querida filha, Amanda, né? Para quem não me conhece, eu sou Delson Soares. Eu, juntamente com a Silvia Almeida, lá do Rio de Janeiro, ela no Rio de Janeiro e São Paulo, idealizamos a Web Rádio Cristo Consolador, e já estamos aí há 3 anos, né, na divulgação da doutrina, junto com outros irmãos que fazem a Web Rádio aqui junto conosco. Então nós só temos que agradecer a Deus pelas oportunidades. Nos dá muita alegria, é muito prazeroso a gente levar a mensagem, a gente trocar palavras, nessa troca de experiências entre a gente, os ouvintes, aqueles que somam a nós. E nós vamos assim nos melhorando, né, a cada dia nessa busca incessante de aprendizado. Deixa eu só trocar o nome aqui, Delson Soares. Pronto. Então, isso para nós nos dá um estímulo, né, com muita alegria a esse trabalho. E como todos já sabem, 19 horas, todos os domingos, aqui pelo canal da Web Rádio, ou seja, pela página também do Facebook no Face, a página do Facebook da Web Rádio, nós vamos trocando essa experiência maravilhosa aqui de divulgação. Como diz o Dr. Bezerra de Menezes, o trabalho necessita de uma prece para harmonizar o ambiente, harmonizar a nós mesmos, né? Então nós vamos aqui, antes da prece, tirar uma mensagem para que a gente possa iniciar a nossa preparação. A mensagem do livro Vinha de Luz, eu gosto de abrir aleatoriamente, né?
seguir a intuição, as vibrações do momento, do ambiente, e abrir o livro aleatoriamente. Vamos ver o que é que nossas mãos nos guiam aqui, através dessa mensagem. Nós tiramos aqui, né? Opa, saiu aqui a página anterior. O título é a santificação. Só lembrando que esse livro é da Lavra de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, né? Santifica-os na verdade. Jesus está no livro de João, no capítulo 17, no versículo 17. E assim, Emmanuel nos convida a refletir sobre essa passagem bíblica, dizendo: não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Ao invés disso, suplicou ao Pai para que os santificasse na condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na Terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixariam órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana, todavia os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo. No entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muitas vezes participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres, para ser os primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sob cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes. Tolerariam sarcasmos em honroso serviço à verdade. Perseguidos e torturados, representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos sofredores e humilhados
no campo carnal, marchariam assinalados por luz imperecível. Escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição, coroados de glória. Efetivamente, pois os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da terra. Todavia, para eles, repete o Mestre em todos os tempos as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Então, meus queridos irmãos, né? Amigos, irmãos, simpatizantes da doutrina, nós temos aqui uma bela lição de Emmanuel a respeito desse ensinamento de Jesus, dessa passagem bíblica de João, lá no capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade. Então nós não podemos esquecer de todos os ensinos do Evangelho, do que Jesus preparou os seus seguidores para que eles enfrentassem as dificuldades com amor, com sabedoria. Quando a gente lê a história do cristianismo, a passagem de Jesus pela terra, de todos os seus apóstolos, aprendizes do seu evangelho, e depois os propagadores da Boa Nova pelo mundo afora, né? Nós vamos ter uma compreensão maior de tudo da nossa vida, de tudo aquilo que ainda precisamos refletir, precisamos aprender. Quando, na verdade, hoje nós temos todas as facilidades e ainda nos encontramos em grandes dificuldades para falar em nome de Jesus. Os seus discípulos, continuadores do Evangelho de Jesus, eles não mediam esforços para propagar essa boa nova, para viver essa boa nova, para trazer essas orientações que tanto Jesus os trouxe, né, os orientou, os deu, nunca eximindo a nenhum deles das dificuldades. As dificuldades estavam presentes. Quando eles saíram a propagar a Boa Nova, eles encontraram esses desafios e souberam vencer. Então, para nós hoje, que temos a rapidez no meio de comunicação, a velocidade no transporte, né? A literatura farta, ampla, os livros bíblicos de fácil acesso para todos nós, e ainda nos julgamos incapazes de fazer algo em torno do Evangelho do nosso Senhor. Então vamos assim, pedindo a Jesus que nos inspire, que nos dê essa alegria, esse prazer de trabalhar em prol da nossa evolução, buscando essa inspiração nas virtudes de todos aqueles que caminharam com o Mestre. Nas lembranças
do nosso querido Pedro, João, Paulo, né, que chega depois como desbravador dos mundos através do Evangelho, entregando a, a núcleos religiosos por diversas paragens do mundo. Então nós só temos que agradecer. Pleno século XXI. Ainda estamos aqui tentando trilhar um pouquinho daquele caminho nos deixado por todos eles. E Jesus nos abençoe, nos inspirando na leitura, nos comentários, no auxílio, com a participação dos nossos irmãos, ao vivo ou no gravado. Deixem aí suas palavras, suas saudações, de onde você está, para que nós também possamos colocar as nossas vibrações finais. Porque na condição de aprendiz do Evangelho, é um prazer ter você aprendendo conosco. Em matéria de doutrina espírita, nós não temos teologia. Em matéria de doutrina espírita, nós não temos professores, mestres. Nós temos irmãos em níveis diferentes, em patamares diferentes. Uns com mais, outros com menos experiência, aprendizado. Mas uns tentando aprender, outros tentando ensinar e aprender ao mesmo tempo. É isso. Então, por isso que a doutrina nos consolida como uma filosofia, uma ciência, e através do Evangelho de Jesus, podemos chamar de religião ou ética. Né? Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, nosso tema de hoje é uma mensagem de Meimei, né? A querida Meimei, que está no livro O Espírito da Verdade, na psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, por diversos espíritos. Nós tiramos aqui o tema de hoje, Temos o que Damos, que é do capítulo, e também essa mensagem vem somar-se ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, onde o título é Que não saiba a vossa mão direita o que dá à esquerda, né? Ou melhor, que vossa mão esquerda não saiba que dá a vossa mão direita, né? Uma inversão aí. E vice-versa. Mas nós vamos falar do item 20 aqui, desse tema. Vamos fazendo a pequena leitura, tecendo alguns comentários. Seria interessante que você, ao chegar, deixe seus comentários, participe conosco da programação. Isso é muito grato. A mensagem de Meimei diz assim: Podes guardar o pão para muitos dias, ainda que o excesso de tua casa signifique a ausência do essencial entre os próprios vizinhos. Todavia, quando puderes, alonga a migalha de alimento aos que fitam debalde o fogão sem lume. Olha, Meimei já nos chamando aqui a uma realidade difícil, né? Nós podemos, quem é da minha época, já vamos falando o fogão sem a brasa. Hoje, em épocas modernas, é o fogão sem o gás. A proposta que nós temos
do alimento abundante na nossa casa, ela vem com o trabalho do suor do nosso rosto, mas sempre há aquele que necessita da nossa ajuda. Tem um ditado popular, não sei se é um jargão, um ditado popular que diz que ninguém é tão pobre que não possa dar. E ninguém é tão rico que não possa receber. Nessa experiência, nós desconhecemos os tropeços da vida, os desequilíbrios pelo qual passamos, as experiências que muitos irmãos que hoje estão em condição sem um lar, sem agasalho, sem o necessário para a sua subsistência. Nós desconhecemos a causa que os levaram a esses desafios. Temos o que damos, né? A mensagem central. E o nosso coração realmente vai ditar esse tema. Porque só somos tocados a doar algo quando carregamos esse sentimento de amor. Começamos a pensar mais além, a enxergar e a refletir com o que Jesus nos ensina. E aí já não temos mais aquele preconceito. Estamos trabalhando isso, que ainda é muito arraigado no meio da nossa sociedade, no meio de nós, de julgar os porquês da vida. Mas nós não podemos entrar nessa questão. E ninguém está escape do desafio. Nós estamos construindo algo que, na nossa visão, é algo duradouro, é algo que nós estamos fazendo para a nossa existência carnal. E o amanhã? O que é que nós vamos, de repente, a surpresa que nos aguardam lá na frente? Lembrar que o Evangelho sempre nos pede para que a gente construa a nossa casa em rocha, né? Não em areia movediça. Então, eu sempre, quando eu conheci a doutrina, comecei a estudar nas escolas de aprendizes, a participar de trabalhos voluntários na casa espírita, a ter esse contato mais direto com as dificuldades do nosso semelhante, do nosso irmão, comecei a compreender. Comecei a perceber a necessidade de mudança em mim mesmo. É muito simples olhar para um jovem e de repente achar que ele não trabalha por isso ou por aquilo. Mas às vezes só o íntimo dele é capaz de dizer o que está acontecendo. É evidente, né, que nós vamos socorrer materialmente falando e vamos procurar incentivar também a sair do estágio ao qual se encontra. Mas não ditando caminho ou regras. Procurando falar. Procurando passar uma mensagem de otimismo e amor. A nossa querida Meimei diz assim:
podes conservar armários repletos de vestes inúteis, ainda que a traça concorra contigo a posse do pano devido aos que se cobrem de andrajos. No entanto, sempre que possas, cede a migalha de roupa ao companheiro que se sente frio. Cede a migalha de roupa ao companheiro que sente frio. Às vezes nossos guarda-roupas, né, estão abarrotados de coisas dificilmente a gente vai utilizar. Mas o apego, a posse, a falta de sensibilidade, aquilo vai permanecendo ali. Que a gente nem abre aquela porta de guarda-roupa para olhar o que temos. Com o passar dos anos, nosso próprio corpo vai se modificando, vamos tomando outra forma física e muitas das roupas vão se perdendo. Quando a gente acorda, a gente está com um monte de entulho que não serve mais para nada. E a gente não desprendeu disso aí para doar. Eronides da Silva Lima. Boa noite, amigo Delson. Ninguém dá o que não tem. Mas com Jesus, certamente teremos sempre algo para dar. Perfeitamente. Exatamente isso. Quando nós colocamos Jesus como nosso modelo e guia, ou melhor, como nosso guia e modelo, como nos diz o Livro dos Espíritos, todas as inspirações da nossa vivência, em família ou sociedade, que é a nossa maior família, já são aquelas que saem do laço consanguíneo para os laços espirituais. Temos aí em Cristo Jesus essa renovação de vontade, de ideia, ainda que seja um passo, ainda que ao nosso olhar seja insignificante aquilo que nós vamos dar. Mas até um olhar, até uma palavra, fortalece a caminhada de um irmão. As várias religiões, né, que nós temos nas nossas sociedades, elas desenvolvem esse papel. Nós sabemos dessa doação. Mas veja que o mundo ainda precisa de muito mais doações, porque os desastres naturais, as catástrofes, dos eventos climáticos, quando chega para abalar, né? E aí nós nos unimos de todos os setores da sociedade, mas aquilo que a pessoa levou anos para construir, anos para estruturar, não se reajusta de um dia para o outro. Então é preciso essa manutenção dessa caridade, desse auxílio, em prol dessas pessoas que são atingidas, porque são fenômenos que, por mais que tentamos explicar, cai no inexplicável. Nós temos uma ideia de que são coisas das nossas próprias ações.
como, por exemplo, as catástrofes climáticas. São efeitos da nossa própria evolução material, são efeitos da nossa devastação da natureza. Países riquíssimos hoje, tido na página de primeiro mundo, degradou e degradam a natureza. Nós, em vez de plantar uma árvore, nós cortamos. Não é? Então, nós somos, sim, os artifícios dessas condições que a gente vive mundo afora. Mas vamos lá. Podes trazer bolsa farta, ainda que o dinheiro supérfluo te imponha problemas e inquietações. Contudo, quando puderes, oferece a migalha de recurso aos irmãos em necessidade. Dinheiro. Essa energia maravilhosa que nós temos que agradecer, porque nós trabalhamos, nós buscamos, nós estudamos, nos profissionalizamos. Dinheiro é uma energia que nós não podemos falar mal, porque ela canoniza na nossa sociedade meios de socorros. Ele, né? Dinheiro. Desde que aplicado devidamente, adquirido honestamente. Essa energia não se pode falar mal, porque à medida que nós temos força na palavra, no pensamento, começamos a dizer que dinheiro não tem importância no nosso meio e tal. Não, dinheiro sim é muito importante. Mas é para ser escravizado por nós. Nós que devemos dar a destinação correta para os nossos recursos. Né? A partir que isso começa a interferir, nós queremos juntar, começa aquele egoísmo exacerbado que a própria espiritualidade vai nos dizer que ainda é a chaga da humanidade. Nas lições do nosso querido Chico, ele sempre dizia que ele sempre carregava as poucas moedas no seu bolso para atender aos irmãos que cruzavam o seu caminho pedindo um dinheiro. E ele foi questionado por isso. Certa feita, ele está nos escritos aí, certa feita ele disse a alguém que ele gostava, que ele fazia isso. Porque às vezes ele aplacava a ira daqueles irmãos espirituais que estavam ali com aquele irmão que está necessitando dessa moeda. Então, jogar moedinhas no cofre do seu carro, ter sempre a moedinha para socorro de alguém ali, sem o esse preconceito do que vai acontecer. Nós sabemos, grandes metrópoles, igualmente eu falo aqui em São Paulo, nós temos poupa-tempo. Melhor, bom prato. Poupa-tempo é documentação. Bom prato é o nome certo. São fontes de alimentação que cobram R$1 por refeição. Então, quando você der R$1 no farol, aquele irmão que está pedindo, ele pode muito bem estar pedindo para comer um prato de comida lá no Bom Prato, que custa R$1. O café da manhã custa 50 centavos. Mas se ele for... E se não for para isso? Gente, uma vez que nós vamos doar
Olha aqui o que diz o Evangelho, que a nossa mão esquerda não saiba o que fez a direita. Interessa saber o que vai ser feito com aquele real? Não. Interessa. É tocado? Doido. Então é isso, vamos trabalhar, vamos fazer o nosso melhor. Podes alinhar perfumes e adornos para uso à vontade, ainda que pagues caro a hora do abuso, mas sempre que possas, estende a migalha de remédio aos doentes em abandono. E aí nós vamos recordar Bezerra de Menezes. Nós vamos lembrar, doutor Bezerra, que essa questão de remédio. É evidente que nós temos que lidar com as dificuldades de alguns irmãos que também chegam nos ambientes espíritas, nos ambientes religiosos, pedindo remédio. E o remédio hoje há uma norma, uma normativa, uma determinação que tem que ter a receita, seu receituário. Então, uma das táticas hoje utilizada para aqueles que pedem remédio é exatamente isso, é pedir a receita. Olha, meu irmão, você nos traz a receita que a gente providencia o remédio. E aí nós dividimos dentro da casa espírita esse valor. Eu, particularmente, quando estava, né, na casa espírita, eu dividia com os irmãos, já tinha até uma farmácia, né, onde a gente conseguia, com a receita, buscar o remédio. Entendeu? Porque as pessoas também utilizam das fraquezas. E a gente vai aprendendo a lidar com as situações. Então, veja que Meimei, ela está nos convidando aqui a refletir. Tudo o que ela diz, ela está falando dos excessos, que nós podemos ter aquilo. Mas não esquecer, né? E ela finaliza essa mensagem dizendo: um dia será noite em teus olhos. Falando do desencarne, né, gente? Deixará pratos cheios e móveis abarrotados, cofres e enfeites para a travessia da grande sombra. Entretanto, não viajarás de todo nas trevas, porque as migalhas de amor que tiveres distribuído estarão multiplicadas em tuas mãos como bênçãos de luz. E aí eu ainda estava lembrando essa passagem aqui, me recorda André Luiz, na narrativa do Nosso Lar, na questão da sua chegada, né, a umbral, né, a sua estadia por lá. Das 15 pessoas que oraram e rezavam por ele, por aquelas, se não me falha a memória, 6.000 receitas, algo em torno disso, que ele havia dado gratuitamente. Então é isso, gente. O bem que nós vamos fazer será nosso advogado em qualquer época da vida. Nós desconhecemos. Mas quando menos nós esperarmos, nós vamos ser agraciados com essa bênção. Então, o item do capítulo 13 do Evangelho vai falar sobre a beneficência. Então, tudo isso, essa beneficência que nós vamos ter que aprender. A beneficência é bem compreendida quando é praticada exclusivamente das pessoas de uma mesma opinião, de uma mesma crença ou de um mesmo partido? É a pergunta do Evangelho. E a resposta: não.
é preciso abolir, sobretudo, o espírito de seita e de partido. Pois todos os homens são irmãos, nos diz Jesus, quando questionado qual o maior mandamento. Ele diz: amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, né? De todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todo o teu espírito. Esse é o primeiro e grande mandamento. E amarás o teu, e o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, hoje, essa questão de ideologia, essa questão de intolerância, deve ser principalmente a intolerância, deve ser abolida do nosso meio. Intolerância religiosa, principalmente. Por amor de Deus. Ah, porque é de tal religião, é de... Gente, as religiões ainda são necessárias no nosso grau, no nosso campo evolutivo. Nós ainda precisamos delas. Chegará o momento em que nós não mais precisamos de religião? Sim. Mas talvez nós não vamos vivenciar essa experiência em uma encarnação, nessa nossa existência carnal. Mas para nossas existências espirituais, as futuras encarnações, quando verdadeiramente nós compreendemos essa energia chamada amor, essa energia que o Cristo a reunia, a multidão no Largo de Genezaré, do Tiberíades, nas praças de Jerusalém, de Jericó, de Belém, por onde o Cristo passava. Essa energia chamada amor que carregava a multidão. Não tem nenhuma denominação religiosa em nome, naquela época, em nome do Cristo. Os homens foram organizando e foram criando essas religiões. Essa divisão de ideias, nesses descontentamentos um com o outro, foram havendo essa separação pelas placas de igrejas. Mas é interessante quando Emmanuel questionado sobre isso, e ele diz: religião, no seu sentido singular, é a religação com o Criador. Mas quando nós trazemos para o plural religiões, podem ali estar convenções humanas. E nós vivemos isso. Nós ainda vivemos essas convenções. Por isso que nosso querido Leon Denis, ele sabiamente vai dizer que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas que é o futuro das religiões. Porque o espírita, ele sabe a importância das religiões. Ele aprende, ele está aprendendo a colocar essa filosofia espírita, esse entendimento em todas as religiões. Ele não vai mais para discutir a religião A ou B se é certa ou errada. Ele já tem a consciência de que se o irmão está ali, é porque o seu entendimento ainda está ali, em determinada religião. Na medida que as cobranças começam a surgir na sua própria idealização, na sua própria mentalidade, ele começa a procurar, ele começa a conhecer, a buscar os seus ideais. E como diz um pastor, amigo meu, né,
já não está mais entre nós, quando eu conheci o Espiritismo, ele falou comigo, ele era evangélico, e ele falou comigo: Delson, a doutrina espírita é uma religião bonita, é uma religião muito bonita. E me diz que essas palavras: porém, só vai ficar nela quem estuda, quem tem vontade de estudar. Porque para aquele que adentra a religião espírita como mero espectador, leitores de romances, sairá, não encontra bases. Achei interessante aquela proposta. E ao longo dos estudos, dessa dificuldade que todos nós temos, desse aprendizado, é exatamente isso que ele diz. Como ciência, a doutrina ela fica a nos convidar a refletir todo o tempo, a estudar, a consolidar em nós essa máxima de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o verdadeiro cristão só vê seus semelhantes, como os homens são irmãos. Né? O verdadeiro cristão só vê o semelhante como seus irmãos e não consulta antes de socorrer aquele que tem necessidade. Nem sua crença, nem sua opinião sobre o que quer que seja estaria seguindo o preceito de Jesus Cristo, que diz para se amar até ao inimigo. Se repelisse um infeliz porque tem uma fé diferente da sua, que o verdadeiro cristão socorra sem lhe pedir nenhuma santificação sobre sua consciência. Pois se ele for um inimigo da religião, então é o meio de fazê-lo amá-la. Repelindo-o, faria que a odiasse. É uma mensagem de São Luís, em Paris, 1860. E nessa passagem, nessa passagem do Evangelho, desse capítulo 13, item 20, nos recorda a passagem do bom samaritano. Aquele que desmonta do seu animal, aquele que vai socorrer aquele irmão ferido. Aquele que Emmanuel nos convida também a descer da nossa montaria. E às vezes a nossa montaria hoje está simbolizada no egoísmo, na vaidade, no preconceito. A descer dessa montaria e socorrer aqueles que estão ao nosso redor, necessitando de uma palavra amiga, necessitando de uma palavra de incentivo, necessitando de uma fagulhinha de luz. E todos nós, com o Evangelho de Jesus, temos essas potencialidades. Então é isso, meus irmãos. Nós vamos procurar doar melhor o que temos de amor ao próximo. Porque o amanhã, hoje nós sabemos onde pisamos. O amanhã nossos próprios pés desconhecem os nossos tropeços. Essa é a mensagem da espiritualidade para todos nós, querendo nos auxiliar. E agora vamos chegando já nos momentos finais. Vamos lembrar que vibrar é doar. Possamos doar do nosso fundo, do fundo do nosso coração, esse sentimento de amor, de paz. Que essa paz seja consolidada dentro de cada um. Onde o socorro possa vir
que nós possamos pedir a espiritualidade amiga, em nome dos irmãos necessitados, fazer com que cheguem irmãos mais favorecidos, trazendo alimento, trazendo cobertor, trazendo a luz do conhecimento, trazendo conforto de que todos nós precisamos, paz interior, paz de alma. Senhor Jesus, se conosco, nos auxiliando a vencer a nós mesmos. Tantos problemas, tantas dificuldades ainda temos, intrincados no nosso ser. Nós que ainda agredimos, nós que ainda não compreendemos o teu verdadeiro amor, mas estamos na tua escola e com as bênçãos da espiritualidade possamos fazer essa fagulha de luz crescer a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós por aqui vamos agradecendo. Vamos colocar o nome da nossa irmã Ironilde aqui na tela, né? Ela que também é uma colaboradora aqui da Web Rádio Cristo Consolador. E que temos o prazer e a alegria de contar também com as suas reflexões, com o estudo que ela faz aqui na Web Rádio. Amanhã estaremos às 8 horas da manhã, eu, a nossa irmã Kátia Martins, a minha esposa Marília, refletindo sobre o Evangelho. Nós que estamos no último capítulo do Evangelho, capítulo 28, item a item, né? Já quase no finalzinho do Evangelho. Às 8 da manhã, 8 horas da manhã, segunda-feira, estaremos aqui novamente. Um abraço a todos que prestigiaram, aqueles que deixaram sua mensagem, aqueles que vão chegar depois no gravado. Se este programa tocou o coração de uma só pessoa, auxiliou um só irmão, eu agradeço a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Paz e luz no coração de todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.